Esclarecimentos iniciais. Não tenho o objetivo de criar contenda, sim esclarecer como entendo e penso da palavra de Deus, sob as orientações adventista e na verdade que acredito ser a que nos orienta no caminho da salvação. Se o Espírito Santo não convencer, não sou eu que vou convencer. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vou-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João capítulo 16 versículos 7 e 8. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses capítulo 2 versículo 3. Encontre uma igreja adventista, acesse https://igrejas.adventistas.org. Existem profetas nos dias de hoje? O que diz a Bíblia? Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículos 20 e 22. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 10. Percebe-se que dá o dom de profecia, este dom é contemporâneo, não para uma época, válido em todos os séculos. Ou seria somente para a época dos discípulos? Como identificar o verdadeiro e o falso profeta? Um cumprimento. E, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, está a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18 versículos 21,22. 2. Os frutos da vida do profeta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Mateus capítulo 7 versículos 15,16. Se Jesus falou sobre os falsos, é porque há verdadeiros. 3 ensinamentos que não são bíblicos. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1 versículo 8. A Bíblia não diz que o dom de profecia é temporário. Por que existem essas orientações na Bíblia então? Não teria sentido, se não houvesse mais profetas, ou será que era para testar os apóstolos? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4 versículo 11. Existe evangelistas hoje? Existe profetas hoje? Sobre Ellen Goldwhite. Várias críticas por ignorância, não por conhecimento de causa. Quem lê e examina as profecias de Ellen Goldwhite, não tem dúvidas sobre a revelação divina das profecias. Não veio acrescer a Bíblia, mas sim, esclarecer distorções de interpretações, por exemplo a guarda do sábado, ingestão de alimentação, álcool, tabaco, café, etc. Base bíblica. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu quando se cumpriu uma profecia e Deus levantou Ellen Goldwhite para ser a profeta da Igreja. Cumprimento da profecia. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis. Apocalipse capítulo 10 versículo 11. Veja na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como se cumpriu essa profecia.
Ao estudar a profecia de Daniel capítulo 8 versículo 14 às 2.300 tardes e manhãs, concluíram que a volta de Cristo iria acontecer 22 de outubro de 1844, o livro se fez doce. Pelos estudos acertou-se a data, mas não o evento e Cristo não voltou, livro se tornou amargo, descobriram que o acontecimento nesta data é o início do julgamento de toda a humanidade. Observe que Cristo fala para continuar profetizando a muitos povos, prova que mesmo após o livrinho, a Bíblia, ficar amarga no estômago, isto é, a volta de Jesus não aconteceu. Deus levantou uma profeta na Igreja Adventista do Sétimo Dia Ellen Goldwhite para continuar profetizando. É de Deus. O que a Bíblia fala sobre os profecias em nossos dias? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24 versículo 11. Se numerosos falsos profetas aparecerão, os verdadeiros também. E como tem pregadores indo contra a Bíblia? Como identificar a igreja verdadeira? E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12 versículo 17. O diabo irou-se com a igreja verdadeira, apostólica, os que guardam os mandamentos de Deus, inclusive os 10 mandamentos, lembrando, o quarto mandamento que é santificar o sábado da criação. O diabo também ataca o remanescente desta igreja, ou seja, a igreja que se seguiu com a observação de todos os mandamentos. Lembrando que o diabo, simbolizado pelo chifre pequeno do livro de Daniel capítulo 7 versículo 8 se encarregou de prostituir toda a palavra de Deus, sendo acusada de ser a grande Babilônia, mãe de todas as meretrizes, ou seja, mãe de todas as igrejas que não observam os mandamentos. Os principais mandamentos prostituídos é troca da guarda do sábado pelo domingo e adoração à imagem. Cuidado para não seguir a Babilônia. Chifre pequeno. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel capítulo 7 versículo 8. O que este chifre pequeno fez? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7 versículo 25. O que significa um tempo, e tempos, e a metade de um tempo? Um tempo igual a um ano, tempos 2 anos metade de um tempo 6 meses. Isto quer dizer 3 anos e meio ou 1260 dias, como em profecia um dia equivale a um ano, o que totaliza um período de 1260 anos. Usando o calendário comercial judaico. Neste período de 1260 anos que foi de 538 DC até 1798 DC, terminou em 15 de fevereiro de 1798, fim do domínio papal, quando o general Berthier, comandante de Napoleão Bonaparte, entrou em Roma, proclamou a República Romana e, deposto o pontífice, considerado como um chefe de Estado, o forçou a retirar-se na Toscana. Por alguns meses o Papa viveu na Cartucha de Florência. Muitos santos foram mortos pelo chifre pequeno. Quem não ouviu falar na Santa Inquisição do período dos séculos XII ao XVIII? O chifre pequeno incluiu nos rituais litúrgicos, entre outros, purgatório, adoração à imagem, culto aos mortos, salvação pelas obras, etc. Mas a Bíblia também fala que a besta apenas foi ferida de morte e seria curada e todos iriam se maravilhar. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 3. O que ensina a Igreja Adventista? Observar todos os mandamentos de Deus, em especial os 10 mandamentos. Tem espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.
Apocalipse capítulo 19 versículo 10. A igreja verdadeira é a que ensina a observar todos os mandamentos constante na Bíblia e tem o espírito de profecia que é o testemunho de Jesus.